Tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Corinthians, a vitória do Corinthians fora de casa. Vamos falar um pouco sobre o São Paulo, sobre o seu empate contra o Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre o Flamengo, sua derrota para o Santos e também sobre o empate do Palmeiras. Vamos dar um giro pela rodada dos principais jogos aí. Pessoal, vamos começar pelo time do Santos, né? O Santos eu já havia falado antes do Mundial de Clubes, eu já havia falado que o Santos estava se ajustando. Eu até coloquei, eu falei assim, ó, se a gente for fazer uma análise aqui dos últimos 3 jogos de São Paulo, Corinthians e Santos, o Santos foi que apresentou o melhor futebol. Eles são um futebol ali, ok, né? Você vê o time do Santos bem montado, bem estruturado, com o seu novo técnico, né? Cleiton Xavier, era o auxiliar do Tite. Só que as pessoas elas só dão importância quando começa a ganhar. E na verdade o futebol, a grande sacada do futebol é essa mesmo, né? Você pode ter um futebol bonito, empolgante, mas se você não vence, as pessoas não dão o devido crédito quando você não vence. O Santos fez uma partida antes do Mundial, acho que foi antes do Mundial ele teve uma partida contra o Botafogo. E o Santos jogou muito bem, acho que foi uma das melhores partidas do Santos no Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu? O Santos não venceu, ele perdeu por 1-0, né, para o Botafogo. E com essa derrota, aí as pessoas elas acham que o Santos, né, não presta ou que não jogou, mas jogou muito bem. Foi uma das melhores partidas do Santos. E aí eu falei assim, ó, o Santos tá melhorando. Aí o Santos foi lá, jogou um outro jogo, venceu, saiu da zona da degola, isso antes do Mundial. E eu falei, ó, o Santos tá melhorando, o Santos está se ajustando. E aí, né, ontem venceu, e ontem, o jogo de ontem, o Santos enfrentou o Flamengo. O Flamengo com aquele estilo de jogo, marcação-pressão, né? O Felipe Luiz ele tem um estilo de jogo bem bacana também, marcação-pressão ali, o sufoco ali o tempo todo. Mas, pessoal, é aquilo que a gente fala, vence quem faz o gol. Não adianta você marcar pressão, fazer isso, fazer aquilo, jogar bem. Se você não faz o gol e não vence o jogo, não adianta nada. E o Santos, ele soube aguentar a pressão, né? Mesmo o jogo sendo lá na Vila Belmiro, no estádio do Santos, o Santos soube aguentar a pressão do Flamengo, soube ele administrar ali os momentos difíceis da partida, e no final, ali aos 38 minutos, o Neymar foi lá e fez um belo gol para o Santos, dando ali a vitória para o Santos e afastando ainda mais a zona da degola. Parabéns ao Santos, que venceu o todo-poderoso Flamengo, o time que estava na liderança, venceu o líder e avançou um pouco mais, andou mais 3 casinhas ali, importantíssimo. Por que eu falo que é importante, pessoal? Porque o campeonato é um campeonato longo, né? Você vê, ó, nós temos ainda 5 partidas para terminar o primeiro turno, 5 partidas. Então, se o time começa a se ajustar e ajusta, é muito importante. Olha o caso do Corinthians. O Corinthians ontem foi lá para Fortaleza, né? Enfrentar o Ceará. Cara, enfrentar o Ceará lá em Fortaleza não vai, ó, tanto Fortaleza quanto o Ceará são times dificílimos de jogar lá em Fortaleza, lá no Ceará. Então, assim, o Corinthians foi lá, venceu por 1-0, 1-0 lá, jogando lá no Ceará, é goleada. Não é fácil jogar contra esses times, são times fortes, cascudo, time que bem montados. O Ceará está com um time bem ajustado. O Corinthians venceu, deu um passo importantíssimo também ali no avanço, né, na classificação ali geral.
muito importante essa questão. Às vezes as pessoas elas só olham só, porque venceu assim. O primeiro ponto, pessoal, sempre quando você está ajustando o time, o primeiro ponto é você não perder, né? O primeiro ponto é você não perder. Quando eu olho para o São Paulo, é isso. Ó, eu olho para o São Paulo. São Paulo está ajustando o time. Trocou o treinador, fez certo. Por que eu falo que fez certo? Eu acho que não deveria trocar o treinador. Né? Eu acho que a questão ali não é só o treinador do São Paulo. Né? Mas tá, trocou. Trocou no momento oportuno. Por quê? Trocou ali na paralisação do Mundial. Então teve um tempo ali de 2 semanas para o Crespo ver os jogadores que ele tem, treinar esses jogadores, preparar melhor esse time para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo ele fez certinho, pegou, treinou, tal, contratou um novo técnico, o novo técnico começa a olhar o time, começa a pensar, e aí o primeiro jogo do São Paulo, São Paulo não foi bem, né? Perdeu, mesmo jogando com 3 zagueiros, né? Foi contra o Flamengo, mesmo jogando com 3 zagueiros, com 5 volantes, e né, um time todo lá atrás ainda tomou sufoco, perdeu por 2-0 para o Flamengo, um time totalmente ali abalado, né? O Flamengo, o saudável Flamengo, perdeu o jogo. Já ontem fez um jogo melhor. O São Paulo ontem fez um jogo melhor, mais firme, um sistema defensivo melhor, mas bem consistente com esses 3 zagueiros. Aí já começa a criar corpo, né? Então o São Paulo jogou bem ali contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, pessoal, é outro time também que esse ano está fazendo uma campanha belíssima. Até o presente momento está fazendo uma campanha assim digna. Por que eu falo isso? O Red Bull Bragantino estava assumindo o Campeonato Brasileiro, estava assumindo a liderança, né? Ele perdeu a liderança e deixou para o Flamengo porque ele empatou, ele estava vencendo. Ele começou o jogo perdendo por 1-0 para o São Paulo, ele virou o jogo. Então, assim, o São Paulo, até os 30 minutos, você vê que o São Paulo estava jogando bem, né? Tinha feito 1-0 ali com um centroavante ali com o André, né? Jogando bem, e de repente no final ali do primeiro tempo ele toma um empate. O Red Bull dá uma crescida, né? Muito por aquele meia, o John joga muita bola, né? Um jogador que arma muito bem e consegue ali criar as principais jogadas do Red Bull. Empatou o jogo, aí no segundo tempo vira o jogo, e aí aquele caos, né? Porque as pessoas falam, São Paulo não tem jeito e tal, e começa a bater uma preocupação com a torcida, por quê? Porque o São Paulo tá ali, a 1 ponto da zona da degola. Para você ter uma ideia, o Vitória empatou o jogo ontem. Se ele tivesse ganhado, tinha empurrado o São Paulo para a zona da degola, literalmente. O São Paulo tá ali, ó, na berlinda, sabe? Quando tá no muro ali, no paredão, é o que está acontecendo com o São Paulo. Mas empatou, então o primeiro jogo tomou um sacode do Flamengo. Eu falo isso, é até chato, né? Eu sei que o torcedor são paulino vai ficar chateado com esse tipo de vocabulário, mas tomou ali, né, uma pancada do Flamengo, né? Se reequilibrou. Ontem fez um jogo melhor e creio que no próximo jogo vai estar melhor ainda. Por quê? Porque é uma evolução, né, pessoal? É jogo a jogo. E depende muito do adversário que o time vai enfrentar, porque você enfrenta um adversário que está bem treinado, bem ajustado, bem alinhado, é difícil você enfrentar. Como foi o caso do Flamengo, como foi o caso do Red Bull Bragantino também, um time que está bem ajustado. E aí o São Paulo empatou. Aí eu não sei como que você vai ver essa questão do São Paulo, se é um copo cheio ou um copo vazio, um copo meio cheio ou meio vazio. Vamos ver, não sei. Depende muito do seu ponto de vista. É a mesma questão, pessoal, quando eu falo sobre ver o copo cheio, o copo vazio, quando a gente fala do Palmeiras, é interessante. Palmeiras ontem, né, jogo das 19 horas, o Palmeiras enfrentou o Mirassol. E aí,
Você pode falar assim, um time pequeno, um time do interior. Gente, não dá para você não olhar com carinho tudo que esse time está fazendo no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que esse time joga a, a Série A do Campeonato Brasileiro e está fazendo um campeonato assim maravilhoso, técnico, um bom técnico, não é aquele técnico que só prende o jogo, é um técnico que deixa o time jogar também. É um time assim belíssimo. E aí o Palmeiras empatou. É lógico que a responsabilidade e o dever de ganhar é do Palmeiras. Isso não dá para tirar. Por que eu estou falando que é do Palmeiras? Imagina que o Palmeiras ele tem um time forte, certo? O Palmeiras tem um time forte, né? Só o Vitor Roque, o que ele gastou foi uma pancada. O grande problema que eu vejo do Palmeiras, e eu não falo do Palmeiras, tá? Eu falo de alguns torcedores corintianos que torcem pela demissão do Abel Ferreira. Eu falo corintiano é uma forma de fazer uma provocação aqui, tá? Por que eu falo isso? Porque quando eu converso com alguns amigos, alguns colegas, todo mundo corintiano, ele fala assim, mano, o Abel tem que sair do Palmeiras. Enquanto o Abel ficar no Palmeiras, vai ser difícil. É difícil enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é um time chato, é um time chato de jogar contra. Por quê? Porque o Abel, cara, ele conhece todos os seus jogadores. Agora, é lógico, quando eu falo do Palmeiras, e eu falo de alguns torcedores que eu falo que são corintianos, que estão lá, finge que são palmeirenses, mas são corintianos, está torcendo para o cara sair ou para o cara ser demitido. Aí a primeira pergunta que eu faço a você que está vendo esse vídeo aqui, que treinador você contrataria numa eventual demissão do Abel Ferreira? Que treinador hoje você contrataria? Mano Menezes? O Tite? Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá, né? Não tenho nada contra esses treinadores, mas também não tenho nada a favor. Me desculpa. Tanto o Tite, que não fez nada na seleção, muito menos no Flamengo, tá? Eu tô falando assim, tô dando um exemplo, porque o Tite vai ter que fazer uma cirurgia, ele foi cogitado a ser contratado lá pelo Fortaleza, ele também falou que não poderia assumir nenhum time esse ano, só pro ano que vem. Então, toda vez que o Palmeiras ele tem alguma dificuldade, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Demissão do Tite, ou demissão do Abel Ferreira. Pessoal, o Abel Ferreira hoje, ele é um dos principais treinadores que tem, para não dizer o principal treinador que tem aqui no Brasil. É um treinador que ele refez esse time do Palmeiras várias vezes. O time do Palmeiras, quantos títulos tem nos últimos anos? Quantas Libertadores ganhou, né? Brasileiro, Campeonato Paulista. Então, as pessoas elas falam as coisas muitas vezes sem pensar, não é? Então a gente tem que pensar assim que tudo é uma fase. Eu vejo que o Palmeiras hoje ele está com algumas dificuldades, mas essas dificuldades logo vão ser sanadas, né? Então é um time que jogou lá o Mundial, não teve tempo de descanso. O Flamengo também não teve tempo de descanso. O Botafogo, idem, né? São times que jogaram lá. O Fluminense vai jogar hoje, né? Não jogou ontem, vai jogar hoje, né? Hoje que eu falo hoje é quinta-feira, tá? Ontem foi quarta-feira, eu tô fazendo o vídeo um dia após a rodada. Então, não tem que ficar pedindo demissão do técnico, não tem que ficar pedindo para que o técnico seja demitido. Eu acho que o Palmeiras é um time que vai brigar para vencer esse campeonato. O Campeonato Brasileiro, eu vejo hoje o Campeonato Brasileiro um dos campeonatos mais equilibrados aí para a disputa do campeonato, né? Eu vejo aí o Flamengo é um fortíssimo candidato. Aí eu vejo o Palmeiras como um fortíssimo candidato. O Botafogo agora ele entra também como forte candidato a vencer. Fluminense e o Cruzeiro. São esses times aí, eu coloco como o top 5 aí, times mais fortes a ser candidato a vencer esse campeonato. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, né? Essa é só a minha opinião, humilde opinião. Gostaria de ouvir a sua opinião. Qual time você acha que vai vencer o Campeonato Brasileiro?
né? Sem clubismo, tá? Não vem você é corintiano falar que o Corinthians vai vencer. Não vai. Nem eu sou paulino, entendeu? Muito menos eu sou paulino, porque tá lá embaixo, né? Tem que melhorar muito para pensar em alguma coisa que seja bacana para o próximo ano, tá? Uma Libertadores, tem que melhorar muito o São Paulo. Tem que fazer um campeonato no segundo turno, assim, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Falei aí sobre os principais jogos aí. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixa o seu comentário aí, o que você achou dessa segunda rodada após o Mundial de Clubes. Até mais.